Olá e bem-vindas a mais uma aula. Nesta aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso módulo de Reiki. Nós estamos entrando na parte 3, onde eu vou estar tratando tudo sobre a história do Reiki, tá? Para que vocês possam compreender a história, para que assim vocês tenham essa base e que assim a gente possa avançar em outros conhecimentos de técnicas, certo? Também da própria filosofia, fluxo, canalização, enfim, diversas coisas que serão importantíssimas para o seu desenvolvimento pessoal e também para a aplicação dos seus pacientes, tá, gente? Então vamos começar. Antes de começar, a gente chegar mesmo na história e tratar as datas, quem foram as pessoas envolvidas e tudo mais, eu quero que vocês saibam, para a gente frisar e fixar mais ainda aquele conceito, de que o Reiki ele é algo que é inerente a você. O Reiki é algo que está presente dentro do seu ser, da sua alma, da sua energia. Você já nasce com o Reiki, você já nasce com esse poder energético. Você está constantemente, a todos os momentos, propagando energias à sua volta, através da sua fala, que nem vocês já viram no chakra laríngeo, através do seu chakra coronário, através do seu chakra básico. Enfim, tudo está propagando energia. Então você está inconscientemente tocando as pessoas, tocando o universo à sua volta, apenas através das suas frequências, através das suas vibrações. De tudo que você cultiva internamente vai se propagando para o universo. E dessa mesma forma, eu quero que vocês entendam que as nossas mãos, elas são receptores e elas também são propagadores de energias. Então elas são polos aonde que acontece muito essa propagação, certo? A todo momento. E dessa forma, há certos instintos instalados em nós que nos fazem, que tem esse procedimento de segurança. Que a gente já nasce com isso, a gente já nasce sabendo isso, só que é algo muito instintivo e a gente não tem a consciência de como isso funciona, na forma em que eu vou dar um exemplo. Quando a gente se machuca, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente cobre o machucado, certo? A gente coloca a mão sobre o machucado. Quando a gente bate em algum lugar, a primeira coisa que a gente põe é a nossa mão, certo? Se você esbarra o seu pé em algum lugar, você vai colocar a mão por cima. Se você está com febre, dor de cabeça, você vai colocar a mão sobre a sua testa. Tudo isso na espera de proteger, de melhorar, certo? De aliviar a dor. Então muitas pessoas às vezes estão com muita dor de cabeça e fazem alguma pressão aqui na testa, fazem massagem, enfim, tem diversas coisas que as pessoas fazem intuitivamente para aliviar as dores. Às vezes até exercício de respiração elas fazem, inconscientemente, tentando aliviar aquilo. Então o que eu quero dizer para vocês é que nós fazemos esses movimentos inconscientes. Nós fazemos isso por quê? Porque o nosso corpo, mesmo que a nossa mente não saiba, o nosso corpo compreende essas energias e sabe do poder delas. Então a sua mão, no momento que você se machuca e põe a sua mão, é algo intuitivo, é algo que está no seu instinto e é de uma forma relacionada ao Reiki. Então a palavra Reiki só vai materializar algo que já está inerente a você. Entende? Então esse mecanismo vamos dizer, de defesa, de reduzir as dores que você já tem, vai ser utilizado no Reiki, porque é aquele momento que você, me machuquei, você vai colocar a mão, entende? Então o que eu quero dizer nesse momento é que é algo que já existe há muito tempo, muito antes do Reiki ser criado, muito antes da palavra Reiki ser gerada. E isso entra em contrapartida com o que eu já venho falando para vocês, alguns paradigmas que nós devemos quebrar. Isso daqui só traz mais uma prova de que é algo que todos temos e que não é algo que precisa ser merecido, que precisa ser passado, precisa ser iniciado. Então retornem também naqueles paradigmas e façam mais uma reflexão. Será que Reiki realmente é algo que nós devemos ser iniciados, nós devemos ter a permissão, ou é algo que todos nós já carregamos? Tá? E com isso em mente, eu quero que vocês carreguem nesse slide, que Reiki já é algo que existe há vários anos, desde a nossa existência, mas a gente chega num ponto onde que a palavra Reiki se materializa, onde que a palavra Reiki surge, E como que isso acontece? Quando isso acontece, na verdade? Então, antes disso acontecer, é tido o nascimento aí do Mikao Usui, o fundador do Reiki, o idealizador dessa palavra, o que teve o insight, que recebeu essas informações e construiu a metodologia do Reiki, esse estudo, essa técnica, essa habilidade, esse exercício. E então, em 1865 foi o ano em que Mikao Usui nasceu, certo? Ele nasceu em 12 de agosto de 1865.
É importante a gente ressaltar aqui que não há registros de sua história, tá? Tudo que foi passado, tudo que sabemos hoje em dia, gente, foi passado verbalmente por seus estudantes ou por pessoas conhecidas. Então há muita diferença, há muitas coisas que não, lacunas que não batem, divergências de alguns assuntos, de alguns conhecimentos, até mesmo da própria história dele, de outros participantes aqui também que fizeram presentes na história do Reiki, também há diversas lacunas, enfim. É importante que vocês saibam disso, porque às vezes vocês vão escutar alguma coisa aqui que algum site, algum blog está diferente, ou vocês vão ver os blogs também, tem coisas um pouquinho diferentes, e isso se dá pela questão dessa passagem verbal, né? Não há um registro, não há uma documentação sobre a história do Mikao Usui. Tem uma biografia que foi muito bem feita, tá? Um livro sobre ele, e foi sobre esse livro que a gente se embasou, tá? Para fazer esse estudo, para passar esse conhecimento para vocês. Mas mesmo assim, né, pode haver lacunas, gente, pode haver certas distorções, é que nem telefone sem fio, né, a gente for ver, e por isso, mais uma vez eu ressalto a importância de a gente sempre refletir as informações que chegam até nós. Então, se há lacunas nas informações da própria biografia, né, do Mikao Usui, por que não pode haver também lacunas nos ensinamentos passados? É algo que a gente precisa compreender, que a gente precisa refletir, que a gente precisa ter ideia para a gente continuar aprimorando esses conceitos. Então a gente fala sobre o Mikao Usui, 3 pontos importantes sobre ele, tá? É que ele foi um padre católico, foi professor e reitor da Universidade de Kyoto e estudante de teologia. Esses 3 elementos vão ser fundamentais para que a gente possa entender mais essa essência dele, em buscar essa energia, essa coisa, esse instinto natural, que nem eu falei para vocês, que já existe em nós, tá? Então ele já tinha interesse em ensinar, né? Ensinar e aprender, porque o professor basicamente faz isso, ele tem que aprender bastante para poder ensinar. Ele já era estudante de teologia, que mexe muito com essa questão da espiritualidade, né? Com Deus, religião, enfim, o estudo das religiões. E ele já era padre, né? Ele já também tinha mais esse envolvimento com essa questão espiritual. Eu não digo no sentido da religião em si, né? Dessa questão do catolicismo, de seguir as regras, tudo certo, mas mais desse contato, né, com a espiritualidade e da existência, que existe uma força, uma energia maior à nossa volta, tá? Então o Mikao Usui nunca seguiu muito, né, nos entendimentos que nós temos, ele nunca seguiu muito esse direcionamento religioso, até no próprio Reiki ele trata o Reiki como se fosse algo que não é religioso, tá? Que não tem nenhuma ligação com religião. Então isso daqui também é importante que vocês saibam, porque há muitas concepções erradas, há muitas pessoas que veem o Reiki, é algo religioso, enfim, não tem nenhuma ligação com isso, tá? Então já guardem isso. E vamos falar um pouquinho mais do Mikao Usui, para vocês conhecerem ele um pouco mais, tá? Ele é o fundador, então, do Reiki, ele é o primeiro idealizador da palavra, da ideia, do conceito, da técnica, de tudo que nós conhecemos hoje sobre o Reiki, né? Dessa coisa, da questão estruturada, porque tem a parte estruturada, que foi ele que desenvolveu, mas tem a parte intuitiva que nós já carregamos, tá? Lembre-se disso. Então ele era um monge budista, também com conhecimentos de várias técnicas de saúde holística. Então ele já utilizava de algumas técnicas, tá? Tem essa técnica chamada Kiko, uma versão japonesa do Shin Kung, que é uma arte oriunda da China, que é utilizada para melhorar a saúde através da meditação e exercícios de respiração em movimento. Então ele já tinha conhecimento de algumas técnicas, ele já buscava essas respostas alternativas para poder solucionar muitos problemas que a medicina às vezes desconhecia, ou até essas questões energéticas, né, mentais, que podiam estar afetando o bem-estar do indivíduo, né? Então havia muitas pessoas em dores, ele queria ajudar e ele já estava indo em busca dessas técnicas, dessas respostas, só que muitas dessas respostas não chegavam, não eram da forma como ele exatamente queria. Isso daqui é importante a gente ressaltar, porque eu quero fazer ligações, conforme a gente vai avançando, com o que a gente já aprendeu antes. Então lembre-se, vocês já passaram sobre os chakras. Eu falei sobre o chakra do plexo solar, do eu, né? E aqueles chakras, ele era importante, que eu falei para vocês, porque ele nos demonstra a nossa essência, né? E vários outros chakras demonstram isso, essa questão da essência, da busca pelo que nós realmente somos.
E o que acontece? O Mikao Usui, ele tem essa relação com esse plexo solar, porque ele podia ter aceito essas técnicas existentes como uma resposta para essa essência dele. Falou assim, não, ele podia acreditar que ser padre às vezes era a essência dele, que aquilo dali era o caminho para o que ele estava buscando na Terra, para a missão dele na Terra. Só que ele sempre se questionava disso, ele sempre não tinha aquela certeza absoluta que aquela era a resposta. E dessa forma, ele continuou a sua busca. Ele viajou por todo o Japão e a China e a Europa em busca de conhecimento nas áreas de medicina, de psicologia, religião e desenvolvimento pessoal, porque ele estava sentindo aquele vazio, aquela falta de algo, de uma resposta. E isso, é interessante a gente ressaltar que isso acontece hoje em dia. Então muitas pessoas estão tendo verdades que não são verdades relacionadas às suas essências. Então vivemos, acreditamos, sentimos essa falta de que tem algo faltando, que tem alguma lacuna que não foi preenchida, e nós desistimos dessa busca. Então às vezes tem algo maravilhoso à nossa espera, algo maravilhoso que nós temos o poder para descobrir, para aprender, para criar uma metodologia, uma estrutura, alguma coisa assim nesse sentido, mas nós desistimos e aceitamos o que já existe como resposta. Mas Mikao Usui, ele não parou por aí. Então ele juntou a grupos, ele criou ali diversas estruturas, de pensamentos, de estudos para poder encontrar essas respostas. Enfim, ele criou fundações, ele fez muitas coisas, gente, buscando essas respostas, tá? E uma delas foi esse processo que ele passou, tá? Então, tendo falhado em encontrar todas essas respostas, tendo falhado em se encontrar, podemos dizer assim, encontrar a sua essência, a sua verdadeira missão, ele falou assim, deu um basta, ele falou assim, não, esse daqui é meu ultimato, esse daqui é a minha última tentativa, de estar tentando encontrar essa minha essência, a minha verdadeira missão, porque eu não encontrei ela até agora e eu sinto esse vazio, eu sinto essa falta, as coisas são estranhas, eu me sinto deslocado, fora de sintonia, e buscando então essas respostas, essa sintonia, ele foi para esse monte Kuriyama buscar as respostas, buscar o que ele estava, que faltava nele, E além de ir nesse monte Kuriyama, onde que tinha uma cachoeira, onde que também ele já tinha essa conexão, já tinha essa ligação próxima a esse local, ele decidiu ficar em jejum durante um período, porque ele na China e também dentro dessas terapias holísticas ou até mesmo de algumas religiões, tem essa questão do jejum, que o jejum é um momento onde que você se limpa, onde que você se abdica dessa questão fisiológica necessária, dessa vontade, para que você possa, vamos dizer, estar limpo, para que você possa dar mais atenção, que você possa direcionar também ao seu pensamento as coisas mais importantes da vida. E também é interessante ressaltar que nos estados depletados do corpo, muito próximo da morte, nós atingimos é dito que nós atingimos um novo nível de consciência. Então ele tem esse conhecimento, ele realizou esse procedimento, e buscando a sua missão. Então, em sentido que a sua missão ainda não estava clara, o Usui voltou ao Monte Kuriyama, que nem eu já falei, já tinha essa relação com esse monte, e iniciou um retiro de 21 dias, onde jejuou, cantou e orou e meditou. E durante essa meditação ele ficou debaixo dessa cachoeira que tinha ali nesse monte. E por que ele ficou debaixo da cachoeira? Porque é tido, até vocês vão aprender essa técnica, tá? Que no momento que você coloca a sua cabeça debaixo da cachoeira, você estimula toda essa área, essa região do chakra do terceiro olho, da coroa, E isso faz com que o recebimento dessas energias cósmicas e dessa energia aqui que existe à sua volta, intuitiva, ela se abra e que você possa receber de uma forma mais intensa elas dentro do seu corpo. Então, o jejum, esse exercício debaixo da cachoeira, a meditação, certo? Os mantras, o canto, que é dito ali, são os mantras, que ele recitou, os mantras da época, e todos esses elementos juntos com a congruência, com vamos dizer, essa questão da constância que eu falo para vocês, da importância de manter uma emoção, um foco, uma intenção durante o período, fez com que ele tivesse um insight, tá? Então lembre-se, jejum,
a questão da meditação, a questão dessa conexão com a natureza que eu falo muito com vocês, e além disso, né, essa questão também da propagação energética, que eu também venho falando há muito tempo, que é o que? É vocês cultivarem uma intenção física, vocês cultivarem um desejo, um direcionamento através da sua inteligência. Se lembram dos 3 pilares, né, da tríade energética, vocês manterem isso tão forte dentro de vocês que todas as energias, o seu corpo, tudo isso passa a ser processado através, direcionado, né, para o que a sua inteligência direcionou, decidiu. Então ele manteve durante esses 21 dias o foco inabalável da busca por essa resposta, na forma que o universo e as coisas ao redor dele se aproximaram, se atraíram, certo? Porque no momento que nós propagamos um teor energético, um padrão energético, uma frequência, tudo à nossa volta se atrai por semelhança. Então ele manteve essa intenção foi propagada do físico para os campos áuricos. Por quê? Porque ela teve a constância, certo? De um dia, de mais um, de outro, certo? De uma semana, e aí isso, né, propagou o universo, e o universo respondeu o que ele propagou. É que nem uma onda de rádio, né? Você envia um sinal e o sinal volta para você. Então ele enviou o sinal durante um período, esse sinal retornou para ele e ele obteve a resposta, ele obteve o insight que ele buscava. Então no final do retiro, Mikao Usui teve a experiência de Satori, né, que é essa em português, né, aqui nos nossos entendimentos, é a iluminação ou a expansão dos 7 principais centros energéticos do corpo, então dos 7 chakras. É o momento em que os chakras eles harmonizam, eles se expandem e eles têm apenas um direcionamento, apenas uma resposta, algo muito intuitivo, né, esse insight. E é um momento, então, onde que ele recebe essas respostas, onde que ele consegue, ele obtém, né, tudo o que ele precisava para construir o Reiki. É o que eu quero dizer a vocês, tá? Então, ele toma consciência e ele sabia como utilizar e ensinar a técnica. E tinha na sua mente todas as ferramentas para tal. Então, os símbolos sagrados, codificados, o Reiki, a metodologia. Ele obteve tudo isso nesse insight, tá, gente? E o que eu queria falar para vocês, né, de como que ele recebeu isso, não foi através de palavras, né? Claro, a gente não estava lá para saber, a gente não pode afirmar com tanta certeza, mas tendo conhecimento das terapias holísticas e, claro, tendo o entendimento de como essas energias funcionam em esses insights, que é algo que eu faço, que a equipe também estuda, nós vemos, né, que esse insight, gente, todos os insights, na verdade, eles não chegam através de palavras, eles chegam através de lembranças. Vocês vão ver aqui, né, também nesse modo, eles chegam através de lembranças, eles chegam através de sentimentos, eles chegam através de coisas, né, que a gente que pode, vamos dizer, diluir em diversas outras, tá? Então é importante que vocês saibam que ele só foi capaz também de receber esse conhecimento porque ele já tinha uma bagagem. Porque se ele não tivesse uma bagagem de experiências, uma bagagem de lembrança, de estudos e de estrutura para receber aquilo, ele não ia compreender, ele não ia saber codificar todas essas informações. Então ele já tinha uma noção de símbolos, ele já conhecia alguns símbolos semelhantes àquilo que ele já tinha visto em outros lugares, ele já tinha uma concepção do conceito, da estrutura, certo? Ele já tinha experiências que direcionavam, que demonstravam para ele aquilo, né? E naquele momento ele só teve certeza de tudo. É como se tudo tivesse linkado, né? Tivesse se conectado e feito sentido para ele, tá? Só recapitulando essa parte, tá? Mikao Usui sempre sentiu aquela falta, certo? Aquele vazio dentro dele, e ele foi em busca desse sonho, ele foi em busca dessa missão que ele sabia que existia dentro dele, que era a missão de vida dele, certo? O propósito que eu falo para vocês, que aparece ali no terceiro, no 7º chakra, certo? E no 6º também. E ele estava em busca, né, dessa resposta, e ele utilizou de algumas ferramentas, que nem falei para vocês, o jejum, a meditação, os mantras, certo? Também o exercício, a técnica da cachoeira, dessa conexão primeiramente com a natureza, né, que ela nos energiza, ela sim nos capacita energeticamente, e além disso, né, a água caindo na cabeça de uma cachoeira, que ela abre, ela tem sim esse poder de abrir assim todo o nosso chakra coronário, né, e está também
também harmonizando todos os nossos outros chakras. Então, através disso, ele encontrou essas respostas através das emoções e das próprias experiências dele. Outra informação muito importante que também muitas pessoas não relatam é que não foi de primeira vez que ele conseguiu atingir isso ou conseguiu completar os 21 dias, tá? Não é dito assim, que foi de primeira vez que ele já foi lá e conseguiu isso. Há registros que ele ficou de 1914 a 1922 nesse retiro, tá? Então há registro que ele ficou todo esse período lá fazendo as técnicas, aplicando, compreendendo mais a metodologia, tentando também atingir esse ponto, tá? Então não foi algo simples, não foi algo fácil. Então realmente a gente consegue observar assim o tempo, né, que leva para a gente gerar essas concepções, que leva para a gente ter essas intuições e compreendê-las, né, saber codificar todas essas informações que chegam até nós através do universo para o mundo real. E dessa forma, né, ele passou de 1914 a 1922 nesse retiro, né, praticando esse exercício dos 21 dias. E só no ano de 1923 foi onde que ele teve toda a concepção, que ele tinha algo estruturado, que ele tinha metodologia, que ele sabia o que ele devia fazer, ele já tinha um direcionamento mais assertivo. Então ele gerou essa percepção que ele deveria compartilhar essa sabedoria com as outras pessoas, ele deveria compartilhar essas experiências com o mundo. Então foi em Tóquio, tá? Ele chegou em Tóquio, ele abriu a primeira clínica, onde ele tratou diversos pacientes. Era o primeiro centro de terapia de Reiki do mundo, onde compareceram pessoas de todo o Japão para receber tratamentos e ensinamentos, tá? Outro fator importante é que em 1923, em decorrência de um terremoto devastador que destruiu boa parte da cidade, o Usui mobilizou-se, né, para dar assistência aos feridos com a sua terapia, usando seu poder de cura em vários doentes feridos. Então, além da clínica que já fez com que abrangesse bastante, né, a disseminação do Reiki, ele também ajudou diversas pessoas naquela época a se curarem, a reduzirem as suas dores. Então, diversas pessoas ali, ele e seus seguidores, né, os seus alunos, auxiliaram essas pessoas para que elas pudessem sentir um pouco de paz, um pouco de alívio, né, referente às dores, às vezes físicas, até mentais, causadas por essa catástrofe. Então, ocorreu mais uma disseminação ainda do Reiki neste momento, tá? Então, em razão disso, pelo grande trabalho realizado em prol dos doentes feridos em um momento difícil, Mikao Usui recebeu da família real uma comenda, que depois disso sua clínica ficou pequena demais para a função de dispersão do Reiki, certo? Devido à sua fama. Então, a família real, ela bonificou, né? Vamos dizer, ela verificou que existia esse indivíduo, né, o Mikao Usui, e que ele realmente estava ali em prol da comunidade, que ele estava ajudando a população, e eles concederam ali um título a ele, concederam diversas coisas ali que facilitaram ainda mais o conhecimento do Reiki. Claro, o Oriente, ele sempre teve essa tendência de uma ligação mais profunda com as energias, né, essa ligação com o eu, mas mesmo assim, ele ainda sempre foi, né, no passado, gente. O passado, ele é um pouco mais conservador, ele não tem uma concepção, uma mente mais aberta. Então pensa, ele estava ganhando espaço em um ambiente onde que não se compreendia das energias, não se compreendia muito das tecnologias, né, do que existia, do que era possível e do que não era. Então ele estava ganhando espaço num local que era impróspero, não era próspero para o desenvolvimento daquilo. Vocês entendem? Então ele estava fazendo um trabalho incrível. Isso aqui, né, essa bonificação recebida por ele pela família real foi em 1925. Isso expandiu ainda mais a disseminação do Reiki, tá? E logo após isso, tá, em 1926, o Usui veio a falecer, tá, com 62 anos. No Japão, e vítima de uma hemorragia cerebral. Então ele recebeu, né, a bonificação da família real em 1925. Em 1926 ele acabou falecendo, infelizmente, tá?
Então aqui nós terminamos a história do Mikao Usui, tá? Tem alguns fatos importantes que nós devemos saber sobre ele antes de continuar, né, a saber quem que continuou isso, como que o reiki foi propagado, como que ele chegou até hoje, já que o Mikao Usui morreu em 1926, tá? E algumas dessas curiosidades são que o Mikao Usui foi um homem de negócios também, foi oficial do governo e secretário pessoal político do Goto Shinpei, tá? Que depois de um tempo viria a ser o cargo de Mayor, né, de presidente de Tóquio. Então ele foi presidente de Tóquio, né, que foi essa questão, secretário político, que veio a se tornar presidente atualmente, né? Então o cargo que era secretário passou a ser concebido, né, compreendido como presidente. Então naquela época ele seria meio que o presidente. Então homem de negócios, então ele sabia mexer com os negócios. Ele abriu uma clínica, né, para fazer uma clínica prosperar, para fazer uma clínica vingar e ajudar as pessoas. É necessário saber de negócios. Então é muito interessante a gente ter essa concepção que ele também não era uma pessoa apenas que doava isso, aquilo. Não, ele tinha a concepção que ele precisava receber, ele precisava ganhar para poder, né, expandir o seu conhecimento, para expandir ali a sua atuação, certo? Então é algo que eu quero que vocês também entendam, que vocês compreendam, que vocês carreguem com vocês daqui para frente. Tá, que até esses mestres, né, o nosso dito Mikao Usui, ele tinha modelos de negócios, ele sabia que ganhar dinheiro, né, trabalhar em função disso e receber em função dos seus atendimentos era essencial, tá? Outro fator interessante é que das cerca de 2.000 alunos formados por Mikao Usui, apenas 17, gente, receberam um grau de mestre. Tá? Apenas 17 dos 2.000. Então, antigamente era muito complexo, né? Você estar atingindo, se tornando um mestre, tá? É algo realmente muito difícil. A jornada do reiki, ela era uma jornada longa, tá? Uma jornada de 2 a 5 anos, pelo menos, de aprendizados. Dependia muito da sua disposição, do seu comprometimento e, claro, da questão da sua entrega para o processo. Então, nem todo mundo chegava na graduação de mestre. Nem todo mundo chegava ao final, porque era uma formação longa, né? Então esse aqui também é outro ponto interessante pra gente analisar no teor de hoje, né? Como que o reiki se tornou, não digo banal, mas como ele tem uma concepção errônea do que ele realmente é, né? Então cursos de mestres, né, que se dizem até de linhagens, eles passam todo o conhecimento de uma formação 1, 2 e 3 em questões de 3 dias. Uma semana presencial, não, nem chegam a uma semana, nunca vi curso de uma semana, mas eles chegam a 4 dias e valores exorbitantes, né, de 4 a 5 mil reais por essa formação, e de um conhecimento que é escasso de que formato? Que você não consegue atualizar o material, você não consegue colocar materiais de apoio, de estudo, certo? Numa questão presencial. Então tudo que você aprender vai ser naquele dia, depois daquilo... Entende? Então era algo muito complexo, né, que demorava anos e que hoje tem passado em questões de dias, né, ou em cursos com 40 horas, coisas simples. Isso aqui também é interessante abordar agora, nesse momento, porque se vocês já acessaram o material de apoio, vocês vão ver que tem mais de 600 slides. Claro, a gente vai passar por todos eles juntos, a gente vai fazer essa jornada aqui com vocês, a gente tem... várias outras terapias para aprender, então tem coisas que a gente vai passar um pouquinho mais rápido, né? Mas a intenção é tentar passar todo o material, né? Passar todo o conhecimento possível sobre o reiki para vocês. Tem bastante coisa, tem muita coisa a ser aprendida, tá? Tem muitas coisas que vocês precisam aprender consigo mesmos, para até vocês terem essa concepção dessa jornada. Então, mesmo nos momentos que nós achamos que nós já somos perfeitos ou que nós estamos atingindo o nível de perfeição, há coisas a se aprender, tá? E se você tem essa ideia que você já é perfeito, então tem bastante coisa a se aprender ainda. Isso é uma indicação, né? E eu quero que vocês entendam isso, que é uma jornada, gente, é uma jornada longa. A gente é tão imediatista, né, que a gente esquece que o verdadeiro desenvolvimento acontece ao longo da vida, né? Do começo ao fim. Um dos alunos, né, aqui a terceira curiosidade, é que um dos alunos do Mikao Usui foi o Shuhiro Hayashi, que era um oficial da marinha japonesa, que iniciou, né, também a Hayato Takata, que era a terceira dessa linhagem, né, de aprendizados, e ela foi responsável por difundir a técnica no ocidente, mas daí a gente vai chegar lá, tá? Então o segundo, né, dessa linhagem de aprendizado que vocês têm que saber agora, que foi passado, né, foi Shuhiro Hayashi.
e a gente já vai chegar nele, a gente vai falar depois que a gente acabar essas últimas duas curiosidades, a gente já vai entrar a falar sobre o Shuhiro. E o Sui, né, gente, aqui como quarta curiosidade, então ele sempre tentou adquirir o maior número de conhecimento em áreas distintas, ciências, biologia, medicina, certo? As terapias energéticas, as religiões, ele sempre gostou de compreender um pouco das religiões, tanto que estudou teologia, então ele sempre tentava abranger os seus conhecimentos, e é isso que nós estruturamos na nossa metodologia. Vocês vão ver que tem diversas coisas que ele carregava, né, como preceitos, como princípios, que foram perdidos ao longo dos anos, visto, se vocês forem analisar os outros cursos hoje em dia, eles perderam essa essência, né, mas nós estamos querendo buscar de volta. Então lembre-se, todos os momentos que eu venho falando para vocês trazerem as suas experiências pessoais, trazerem as suas vivências, trazer aquelas coisas que vocês carregam dentro de si, que são boas, né, as sabedorias, gente, o que vocês passaram de dificuldades e vocês sobreviveram e vocês estão aqui hoje para poder contar, né, as dores mentais, os traumas, como que vocês, às vezes, tinham um trauma e você conseguiu encontrar o seu caminho, né? Eu quero que vocês tragam isso, nós queremos que vocês tragam isso para a comunidade, que vocês compartilhem em formato de vídeo, porque isso é conhecimento, isso é um auxílio para as pessoas que estão, às vezes, na mesma situação. Então, a sua jornada, você trilhar um caminho, você encontrar um mapa, né, uma resposta para a sua dificuldade, isso pode se tornar ajuda para outras pessoas. Então, às vezes, a gente quer trazer um âmbito profissional, mas esse âmbito pessoal, às vezes, né, até através dos vídeos, é importante. Como eu falei, você passou por uma dor de uma perda muito difícil, você perdeu alguém, perdeu algum momento, perdeu alguma coisa, e isso te machucou durante muito tempo. E no momento que você encontra o caminho, você encontra a chave, né? Vocês vão ver ali, eu falar dessa chave. Você encontra a chave para ressignificar esse momento e melhorar a sua vida. Vocês encontraram essa chave, e uma chave que também pode ajudar outras pessoas. Então, essa jornada que vocês percorreram até encontrar essa chave pode auxiliar a encurtar a jornada de outras pessoas que também estão buscando dessa mesma chave para resolver esse mesmo problema. Tá? Então é importante que a gente tenha essa concepção, que a gente procure adquirir essas outras experiências, certo? Que a gente traga um pouco das nossas vivências, das nossas formações. A gente tem mulheres aqui, né, que já tem diversas formações, tem formações em psicologia, tem já em enfermagem, direito, certo? Enfim, tem outras coisas que elas já carregam, e eu acho que é importante a gente fazer essa pirâmide, né? A gente, por exemplo, você fez direito, o que tem hoje de leis sobre as terapias holísticas, né? O que a gente pode estar melhorando por mercado, né? O que a gente pode gerar ali de leis, de compreensão, sabe? A gente tem que agregar, a gente sempre agrega com o que a gente traz hoje. Então, o Mikao Usui tinha aqueles 3 elementos, né? Que eu falei que ele era padre, que ele já carregava esses estudos de teologia e que ele era professor, né? Então esses 3 principais, claro, ele era mais coisas, mas esses 3 principais elementos fizeram com que ele conseguisse ter esse direcionamento e essa compreensão das terapias holísticas, né? Principalmente do Reiki. O quinto ponto aqui é que o Mikao Usui se casou, tá? Em 1907 e teve 2 filhos, nascido o Fuji e o Toshiko, tá? Ele teve 2 filhos. Isso aqui também é um fato bem interessante, gente. Então terminamos, deixa eu passar aqui, essa parte sobre o Mikao Usui. Esses são os principais pontos que vocês devem saber sobre o Mikao Usui, sobre a sua história, tá? E como antes do Mikao Usui morrer, né, então ele morreu em 1926, em 1925 foi o momento onde que o Shuhiro Hayashi ali foi declarado como sucessor, né, o responsável por propagar este conhecimento, e ele foi um dos mais devotos, tá? Ele foi um dos mais devotos alunos de Mikao Usui. Então aqui a gente tem a data, certo? Do nascimento dele. Ele se tornou mestre, tá? Em um Reiki em 1925. Foi um dos últimos também a serem formados ali pelo Mikao Usui. E tendo se tornado mestre, tendo recebido, né, essa tocha dessa chama, desse conhecimento do Mikao Usui, ele adaptou, tá? Eu quero que vocês compreendam que o Reiki, ele tem uma adaptação ao longo dos tempos, tá? Muitos dos conhecimentos, como eu falei, eles são passados por via de fala, dialética, eles foram compartilhados pelo contar, né, das histórias.
E claro, eu quero que vocês também entendam aqui que o Shuhiro, ele foi um dos mais devotos alunos e ele foi um dos que menos adaptou. Tá, ele foi um dos que menos adaptou o processo, mas também houve adaptações do reiki neste momento, então não é já um reiki original, certo? Já era outros tempos desde que o Mikao Usui gerou, né? Teve essa concepção e são pequenas coisas, são pequenos detalhes às vezes que mudam, mas que ao longo do tempo vão mudando muito o rumo, né? Das coisas que nós fazemos. É que nem eu gosto de falar da embarcação de um cruzeiro. É um cruzeiro que sai do Brasil e vai para a Europa e que muda 1 grau quando sai do Brasil do seu curso e mantém esse 1 grau de mudança, ele vai chegar em outro país, ele vai chegar em outro lugar, ele pode chegar na África, entende? Por quê? Porque 1 grau estendido a pouco espaço não é muito, mas no momento que ele vai se expandindo, esse 1 grau, a diferença do destino é enorme. Certo? Então, no momento que a gente tem uma mudança, vamos dizer, uma mudança de hábito, alguma coisinha que a gente melhora, a gente consegue mudar muito o rumo das nossas vidas, o rumo também de ensinamentos, de conhecimentos, tá? Isso é muito legal vocês carregarem. E no seu método, né? Então, no método do Shuhiro, ele ensinou e dava instruções de Shoden e Okuden, num seminário de 5 dias, tá? A sintonização era dada no primeiro dia, após o qual os alunos sentavam-se em seiza em frente a 5 princípios e todos recitavam. Então as iniciações eram feitas em grupo, tá? No Mikao Usui elas eram feitas individualmente e ele tinha esse método de ensino, tá? O Shoden e o Okuden. Eu não vou falar sobre eles porque não é algo que a gente vai chegar nesse ponto agora. Eu vou falar das técnicas do Mikao Usui, eu vou passar elas para vocês vão ter um livrinho ali de 21 técnicas, tá? Daí onde eu vou explicar para vocês todas essas técnicas. Também nós vamos ter apenas um módulo aqui nessa formação, na parte de Reiki, apenas para essas técnicas, então não é algo que eu quero abordar agora para a gente não perder muito tempo. E uma das técnicas, tá, que o mestre Hayashi gostava de aplicar com seus alunos era o Reiki Mawashi, onde todos os alunos davam as mãos e deixavam fluir as energias. Esse Mawashi, ele tem outro nome, tá, que vocês vão ver mais à frente, que é um reiki em grupo, é um reiki onde que todo mundo sente as energias, onde todo mundo traz uma mesma intenção para o momento. É um reiki muito poderoso, tá? Vocês vão ver que a gente pode enviar reiki para as multidões, reiki para o planeta, então a gente pode estar enviando nossas energias para o mundo, para o universo, para as pessoas, para o passado, para o presente, para o futuro, certo? A gente tem todo esse potencial energético para fazer e quando a gente faz isso alinhado, né, quando tem outras pessoas com o mesmo propósito, isso se torna muito mais poderoso. Então ele gostava de fazer isso até por essa perspectiva de que quando a gente está alinhado, quando tem outras pessoas nos apoiando, né, energeticamente para um mesmo sentido, para uma mesma intenção, esse sentido, essa intenção que nós buscamos, ela se torna muito mais fácil de ser alcançável. Por quê? Porque não é apenas o nosso poder energético, é o poder de várias outras pessoas que estão propagando nessa mesma frequência e buscando a mesma coisa. E isso é legal a gente comparar com a nossa comunidade, né? São pessoas que estão buscando a mesma coisa, são pessoas que têm o mesmo objetivo, querem se desenvolver, querem ajudar o próximo, querem mudar de vidas, encontrar um novo sentido, né? E isso a gente consegue através desse grupo, né? Não sozinhos, juntos. Eu falo do laríngeo, a gente materializa, a gente toca as pessoas. E é também nesse mesmo sentido, a gente precisa tocar as pessoas, às vezes também não apenas com as palavras, mas com as nossas energias, né? Ele fazia esse seminário, né, de 5 dias, onde ele dava uma iniciação, ele dava umas certas instruções, ele dava essa instrução do Shoden e do Okuden. E só que o Reiki, né, os ensinos, eles não se entendiam apenas em 5 dias de seminários, tá? Ele era difundido de pelo menos 3 anos ou um ano, dependendo de qual da intensidade do aluno, mas na maioria ali das vezes eram 3 anos de formação. Isso antes de chegar no mestre, né? Porque no mestre ainda tinha mais tempos ainda, então demorava mais ainda para ela estar desenvolvendo essa aptidão para se tornar, né, para ter a maestria. Mas aqui também é interessante a gente saber que o mestre não era um título ainda naquela época, não era algo que carregava essa questão do romantismo, né? Mikao Usui nem gostava de ser chamado de mestre, né? E o mestre em si era a questão da maestria, de ser maestro, de ter o controle, de saber guiar, certo? De ter este conhecimento, essa sabedoria dentro de si, né? Então era mais um estado do que um título,
né, que hoje em dia é carregado, é um título onde que precisa ser demonstrado na biografia, em diversos lugares, né? Eu sou um mestre, eu sou especialista, eu sou isso, eu sou aquilo. E, na verdade, quando nós somos nossas próprias coisas, né, o nosso próprio ser, nossas próprias ações, elas se demonstram que nós somos. Então nós precisamos dizer o que nós somos. Então, outros pontos importantes sobre o mestre Hayashi é que, para ele, certo, o tratamento de Reiki significava tratar de baixo para cima, ou seja, indo à causa, passando pelo efeito. E é aquilo que nós trabalhamos aqui com vocês, certo? De que nós, muitos dos problemas que aparecem nos seus consultórios ou as pessoas demonstram para vocês, certo, no seu dia a dia, eles são, de certa forma, um reflexo, certo? Um sintoma de um problema raiz, certo? Esse problema chave. Então, é um problema que está desencadeando diversos sintomas, é um trauma que está desencadeando diversas coisas na vida da pessoa, certo? Diversos bloqueios, diversas desarmonias. Ou então é aquele passo também, isso daqui a gente pode analisar, né, fazer uma analogia com o que nós já aprendemos sobre os chakras. Então nós começamos sempre o tratamento pelas partes inferiores, né, pelos chakras inferiores. Então pelo chakra básico, sacro e plexo solar, né? E assim nós vamos subindo essa escala. Então nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos retornar a fonte dos problemas, a fonte da vida, certo? A essência dos problemas, assim como nós temos que buscar a nossa essência pessoal, nós temos que buscar a essência desses problemas, tá? Porque isso vai ser fundamental para que os resultados apareçam, que eles sejam evidentes, né? Que você aplique um reiki e que a pessoa se sinta e fale assim, nossa, o que aconteceu, né? Ela sinta uma experiência única, intensa e que ela leve para o resto da vida e que realmente impacte ela, não apenas em um atendimento, mas durante vários atendimentos, certo? Que ela percebe que ela está melhorando, que as coisas estão mudando, certo? Isso é importantíssimo. Então, também nesse mesmo tempo aqui, né, ele fala assim que ele trouxe muito da experiência como médico. Então o Hayashi, gente, ele era médico, tá? E ele acabou seguindo, né, mais ao lado do Reiki. E isso fixa, isso daqui traz mais certeza ainda para aquela parte da nossa metodologia, onde que eu falo que vocês têm que trazer as suas características individuais, certo? O Mikao Usui, o que ele era? Teólogo, padre e professor. Claro, tinha outras habilidades, mas ele utilizou esses elementos para aprimorar o Reiki. Vocês entendem? Aqui já no Hayashi, o que ele era? Ele era médico, né? Então ele utilizou as questões dos procedimentos, da estrutura, né, que o médico tem protocolo, ele tem procedimentos, né? Ele tem os estudos, ele traz fatos, documentação. Então ele trouxe todo esse âmbito, né, da medicina, desses conhecimentos da medicina para o Reiki, para aprimorar mais ainda. Então essa foi a adaptação que o Hayashi fez. Ele trouxe os elementos da medicina para o Reiki, né? Não a questão, vamos dizer, do atendimento, né, da questão de prescrição, dessas coisas, não, isso daí só um médico ainda pode fazer, mas eu digo mais da estrutura, certo? Da organização, protocolos, dessa questão de compreender que às vezes dos sintomas, certo, e do problema. Então muitas vezes uma dor de cabeça pode ter um problema raiz, né? Não é diretamente a dor de cabeça, a dor de cabeça é apenas um sintoma, certo, de algo às vezes mental que pode estar acontecendo, uma dor, um trauma que ela carrega. Você entende? Então a gente faz essa regressão dos processos, a gente vai fazer isso no projeto terapêutico que já está chegando, vai ser disponibilizado depois dessa parte de Reiki, porque é importante, né, que você tenha conhecimento pelo menos de uma terapia holística de ponta a ponta, para a gente poder iniciar o projeto, tá? Então calma, a gente já está chegando lá, vai ser muito legal. E então, tendo esse conhecimento, né, é até legal a gente analisar com a nossa metodologia, que a gente segue um pouquinho esse lado, né? O próximo passo é que ele fundou, né, Hayashi fundou a primeira clínica de Reiki em Tóquio, tá? A qual chegou a ser conhecida como uma alternativa válida para todos os tipos de problema, tá? Então ele também fundou essa clínica.
essa clínica diferente ali do Mikao Usui, ela atendia, né? Ela não apenas ensinava. Então o Mikao Usui era mais direcionado para o ensino, para o compartilhamento, né? Do aprendizado, né? Onde que as pessoas, claro, elas podiam ser atendidas ali, mas o direcionamento, assim, vendo, né, os estudos sobre a história, acaba sendo mais relacionado ao ensino, tá? Ao aprendizado, e aqui é mais ao tratamento, tá? E a clínica não só curava, como também ensinava, né, novos discípulos, a prática, o método do Reiki, novas terapias também saíam dali, tá? Então também começava um movimento de compreender novas técnicas, de expandir mais essa concepção. E essa clínica, ela foi reconhecida também pelo governo, tá? Ela foi reconhecida por diversos pontos, que é como tratamento válido. Então eles conseguiram ganhar um reconhecimento da população, certo? Para que aquilo realmente não fosse algo abstrato, que fosse algo irrelevante, ou às vezes até tratado com certo ceticismo, né? Então ele foi capaz de trazer isso, né? Ajudou muitas pessoas. E naquela clínica, né, como ele tinha, que eu tenho falado para vocês, ele tinha essa questão do protocolo, dos procedimentos. Nessa clínica ele criou um arquivo específico, onde eram guardados os históricos de seus pacientes tratados com Reiki. Então o que eu venho falando para vocês até agora, se vocês já assistiram todas as aulas, né, de planejamento, também ali dos métodos terapêuticos, que eu dei uma boa introdução para vocês, vocês já têm essa noção da importância da documentação, da importância de anotar. Eu já falei para vocês nas lives, já falei em vários lugares, várias vezes disso, né, que vocês precisam ter isso gravado dentro de vocês, porque só assim vocês vão conseguir expandir a sua consciência, só assim vocês vão conseguir trazer fatos empíricos, estudos, comprovações para as suas teorias, para as suas adaptações, ou até mesmo para a própria demonstrar do que vocês aprenderam aqui. Então, não precisa ser no atendimento, tá, gente? Eu sempre quero que vocês compreendam que vocês podem utilizar tudo para a sua, vamos dizer, para a sua família, para o seu trabalho, certo? Você só precisa abstrair e saber adaptar, né? Todos os ensinamentos que eu passo aqui são tanto para pessoas que querem seguir uma vida de terapeuta, ter um consultório ou já possuem um consultório, quanto para aquelas que querem apenas um bem-estar para ela e para as pessoas que estão à volta dela. Tá? Então, voltando aqui, o Hayashi criou, né, essa estrutura, essa documentação, e foi por causa da sua formação médica, né, que ele conseguiu também trazer mais propriedade para o Reiki. Então ele tinha essa documentação, tinha todos os históricos dos seus pacientes tratados, o que foi feito, os benefícios, o que aconteceu, como que mudou a vida dele, e isso ele conseguia trazer estudos de caso, né? Não era tido ainda como estudos de caso, mas hoje em dia a gente consegue ver que era um estudo de caso, onde que ele conseguia trazer provas, fatos, para realmente fixar, né, e provar mais ainda o que ele falava. Então ele também desenvolveu as apostilas, tá? Que eram chamadas de Reiki Ryo Shinshin, um método de cura com Reiki. Foi ele quem mudou a forma de tratar os clientes também. Então ele trouxe diversas coisas muito legais para o Reiki, de coisas importantes e coisas principalmente relacionadas a essa estrutura, tá? O Mikao Usui, sim, ele foi importantíssimo, ele foi o fundador, né? Ele trouxe toda essa questão da concepção, essa questão do tratamento, dos métodos, né? Da existência. Ele trouxe à luz a consciência, a existência desse poder que está dentro de nós, mas foi aqui aonde que isso ganhou forma, tá? Foi no Hayashi que isso ganhou forma. Porque, claro, ele tinha metodologia, ele tinha estrutura, mas ele não sabia como fazer realmente atender os pacientes. Qual que era às vezes atendia de uma forma, às vezes atendia de outra, né? Não tinha protocolo, não tinha isso, não tinha anotação. Tanto que provavelmente muito dos conhecimentos que ele tinha na época, ensinamentos, frases, coisas importantes, foram perdidas. Por quê? Porque ele não tinha dessa estrutura, ele não tinha forma, né? Era tudo muito perdido. Infelizmente, mas nesse momento ele ganha estrutura, ganha forma e ele consegue ter a energia o suficiente para atingir as pessoas necessárias. Então nós compreendemos, né, a importância do Hayashi, e o que eu quero já fazer o link é linkar a conexão com o próximo sucessor, com a pessoa que propagou o Reiki após ele, tá? Porque esses pontos aqui, eles às vezes têm uma discrepância, tá, do que é falado.
Às vezes dizem que eles são marido e mulher e não são, tá? Então não tem essa relação, já vamos tirar, né, do Hayashi com a Takata. Eles muito acham que tem essa ligação, né, que eles foram casados, o Hayashi com a Takata, e não foram. Então tem muitas coisas que a gente precisa esclarecer para fazer essa ligação de uma forma correta, né, ou mais próxima de uma possível verdade do que aconteceu, tá? Porque, como eu falei, até esse ponto ainda, gente, mesmo com o Hayashi tendo feito documentação, muitas coisas ainda são teóricas, muitas coisas são passadas pela fala, há muita discrepância também dos assuntos, então a gente não pode trazer 100% de certeza. A gente chega bem perto da verdade, do que foi ensinado, mas a gente não pode dizer com assertividade que foi isso, tá? Mas enfim, isso aqui é certeza, né? Eles não foram casados. Então, como que aconteceu esse conhecimento, né? Como que a mestra Takata, ela chegou a conhecer o Hayashi, como que ela aprendeu, né? Como que ela chegou a ter esse conhecimento do Reiki? Então, primeiramente, a Takata, ela foi realizar um atendimento, tá? Ela estava com alguns certos problemas graves de saúde, e ela buscou o Reiki como uma terapia alternativa, tá? E ela foi na clínica do Hayashi se tratar. E ela se interessou muito, ela realmente ficou boa, ela fez um bem enorme para ela, certo? Então ela teve a propriedade, ela sentiu a terapia dentro de si. E dentro desse contexto, ela buscou conhecer mais, né? Ela buscou conhecer mais, ficou vários anos estudando, se aprofundando, né? E o que acontece é que antes do mestrado, antes dela atingir ali, se tornar mestre, ela voltou para a cidade dela, né, que ela era do Havaí. Então ela voltou para o Havaí e residiu por ali, tá? E o que acontece? O Hayashi, gente, ele percebe, né, naquela época, nessa idade ali de, acho que 1937, por aí, o Hayashi estava percebendo que havia uma guerra chegando, que havia problemas, né, graves, porque ele estava conectado com essa intuição, com essa energia que nos rodeia. Então ele sentiu, ele percebeu, né, também logicamente dentro do contexto ali, e por ser um militar, né, então ele era um médico e militar, com certeza ele seria chamado, né, ele seria chamado para a guerra. E tendo isso em vista, ele precisava passar os conhecimentos, ele precisava deixar um legado, né, desse conhecimento. E por isso, ele resolveu acompanhar o treinamento da mestra Takata, indo para a ilha do Havaí, tá, propriedade dos Estados Unidos, em 1937. Então ele passou um ano ali ensinando ela, certo? Ele passou um ano ali ensinando ela, compartilhando, e a formou como mestre, passou essa tocha, né, desse conhecimento para ela. E quando voltou, né, entre 1938 e 1939, os militares japoneses interrogaram e obrigaram a relatar os pontos estratégicos militares norte-americanos na ilha do Havaí, com a finalidade de atacá-los. E o mestre Hayashi se negou a dar qualquer tipo de informação sobre a ilha. Vocês entendem, gente? Então ele foi lá para ensinar, para passar essa tocha, porque ele já tinha essa premonição que muitas coisas ruins estavam prestes a acontecer. E só que tinha um porém, gente, isso daqui também não é falado muito, mas lá no Japão, né, eles têm muitas essas coisas de respeito, questão do respeito, da lealdade, então muito disso é carregado. E essa recusa dele, né, ele sabe que isso causaria desgraça e ostracismo dele e de sua família. Então a família dele realmente iria enxergá-lo como um traidor, né, como uma pessoa que é fraca, como uma pessoa que não é leal. E por causa dessa tradição, né, militarista, né, naquela época no Japão, ele cometeu esse ritual suicida dos samurais, chamada de morte honrada. Então é aquela morte onde que eles abrem a barriga e morrem, né? Mas é uma morte honrada, e ele acabou não falando, né, não contando nada sobre a ilha do Havaí, e ele acabou se matando, né, para proteger também a ilha, proteger todas essas questões assim, e manter a honra da família dele. E foi aí que encerrou, né, a jornada do mestre Hayashi. Aí que encerrou, e então, no momento que se encerra a história dele, né, a gente tem o início da história da Hayato Takata, que
que foi a sua sucessora, que foi ele que a iniciou, foi ele que foi lá, né, dar o mestrado e passar essa tocha do conhecimento para ela. E Takata, né, ela foi outra personagem importantíssima da história, que entregou sua vida inteira para a aplicação e desenvolvimento do Reiki, tá? Ela foi uma pessoa incrível. Claro, o Hayashi teve a sua função, o Mikao Usui também teve a sua função, mas eu acredito na visão e nossa metodologia aqui, que foi a Hayato que fez um disruptivo, foi ela que quebrou muitas barreiras, porque até o momento de Hayashi, o Reiki era conhecido apenas no Oriente. Então o Oriente já tinha essa conexão com as terapias holísticas, né, alguns métodos, meditação, tinha toda essa questão já carregadas por eles, então eles já tinham uma concepção. O budismo ali, várias coisas já faziam parte, né, da experiência deles de vida, então era algo cultural já instalado, então era mais fácil compreender essas energias. Só que a Hayato, ela trouxe para o Ocidente, né? Então ela trouxe esse conhecimento para o Ocidente e foi ela que começou a disseminar no Ocidente todos esses conhecimentos, e para isso ela percebeu que não era possível manter toda a linha original, ela não podia se manter, né, alinhada com muitas coisas que eram às vezes rígidas, que precisavam de uma concepção mais abstrata. Então ela teve que adaptar, ela teve que deixar de ser conservadora e ela teve que realmente fazer de uma forma com que as pessoas entendessem, com que as pessoas buscassem, né, esse conhecimento, buscassem se tratar com Reiki. Então ela fez inúmeras adaptações importantíssimas para o desenvolvimento e a expansão do Reiki, tá? Então ela foi precursora da Revolução Reikiana, onde a Revolução Reikiana foi um termo dado por nós, tá? Isso daqui não tem muito na literatura, aonde, né, ela foi responsável por fazer inúmeras adaptações para que o Reiki fosse trazido para o Ocidente. Takata percebeu que os conceitos então tradicionais do Reiki eram muito abstratos para sua compreensão e assimilação pelo povo do Ocidente, tá? Então ela desenvolveu as auto-aplicações e simplificou bastante o conhecimento do Reiki, tá, gente? Então ela chegou, né, isso daqui eu já falei para vocês, em 1937, um pouquinho antes dela voltar para o Havaí e acontecer tudo aquilo que eu tinha falado para vocês, da guerra, né, do retorno do Hayashi ali para o Japão, onde foi interrogado, tudo isso. E então tudo isso daqui eu já falei para vocês, mas o que é interessante aqui nesse ponto é que nesta época, então, a Takata, né, ela só encontrou o Reiki porque ela precisava de ajuda. E ela já tinha uma certa conexão com esse divino, com essa energia cósmica, na forma que ela precisava realizar uma cirurgia, né? E uma voz, né, antes da cirurgia começar, onde que ela estava ali prestes a realizar a cirurgia, uma voz, essa intuição chegou a ela dizendo que a cirurgia não era necessária. E ela se recusou então a fazer a cirurgia e perguntou para o seu médico se ele conhecia outro modo para ela restabelecer a saúde. E aí, né, o doutor indicou o Dr. Hayashi, que era a terapia de Reiki, para realizar e receber esses tratamentos. E foi aí que ela recebeu a indicação do Dr. Hayashi e passou então a buscar esse atendimento de Reiki, tá? E como eu disse, em 1938, o Dr. Hayashi precisava passar essa tocha desse conhecimento para outra pessoa. Claro, a Hayato Takata, né, ela tinha muitos conhecimentos, ela tinha aptidão e ela podia se tornar a próxima sucessora. Contudo, algo que não é falado, mas também que teve muita questão relacionada à decisão dele, né, de escolher esta aluna, foi que, primeiro, ela era mulher, então ela não seria chamada nem para a guerra, né, por parte dos Estados Unidos, quanto por parte ali do Japão. E também ela não estava no Japão, né? Então ela também teria, de certa forma, uma proteção e estaria disseminando o Reiki em outros lugares, né? A partir ali do Ocidente. Então também foi isso, ó, um dos possíveis fatores que influenciaram essa decisão do Hayashi. E durante 2 anos ela permaneceu no Japão aprendendo Reiki. Ela não se tornou mestre nesse tempo. Retornou ao Hawaii e algumas semanas depois
o Hayashi, né, ele foi visitá-la e aonde que ela recebeu mestrado em 1938 e ela foi a 13ª e provavelmente última mestre de Reiki que Hayashi iniciou, tá? Então ele foi lá apenas para dar mais alguns conhecimentos, passá-la ela para se tornar mestre, e ela foi essa 13ª que o Dr. Hayashi iniciou, tá? É interessante a gente ver como o número também é muito pequeno, né? A gente não tem dados de quantos foram formados pelo Hayashi, quantos passaram, né? A quantidade de alunos que ele ensinou, mas se o Mikao Usui, dentro das ferramentas e do que ele possuía, né, ele conseguiu ensinar 2.000 pessoas, então imagina o Hayashi, né, que tinha mais recursos, tinha mais conhecimento, enfim, quantas pessoas ele não ensinou e apenas, né, 13 passaram por esse nível de mestre. Tá? Então muitas poucas pessoas naquela época eram passadas para o mestrado, muitas poucas pessoas tinham esse conhecimento. O mestrado, como vocês vão ver até nos estudos, também não é algo assim de outro mundo que ninguém consegue. Era mais realmente um desenvolvimento interno, né? Eles não eram pautados pela sabedoria das técnicas e a sabedoria da aplicação. Não era isso que pautava, tá? É legal a gente falar isso, porque esse não era o fator divisor de águas para você se tornar mestre, não. Era sim a sua jornada interna. Como que você está? Qual o nível de desenvolvimento? Qual que é a sua ascensão? Que percepção que você tem da vida? Como que você reage às dificuldades? Isso sim que era o difícil, né? Porque as técnicas, as aplicações, os exercícios e a própria sabedoria dos procedimentos, eles são fáceis, vocês aprendem facilmente. Mas agora, a parte do desenvolvimento interno, vocês chegarem no nível de sendo capaz de aplicar o Reiki com uma altíssima eficiência, isso sim é difícil. Porque a eficiência, claro, ela necessita das técnicas, mas principalmente dessa questão interna da sua consciência, do seu desenvolvimento, de vocês estarem afinados, do seu violão interno estar afinado. Então a história de Takata, tá, gente, pra gente finalizar aqui, ela nos ensina que devemos ser capazes de adaptar, desenvolver as técnicas do Reiki e das terapias holísticas como um todo, não apenas do Reiki, tá? E qualquer mestre que afirme, né, que apenas o método dele está correto, está totalmente errado. Então nós instigamos que você, ao longo da jornada de desenvolvimento, aprimore e adapte todos os conhecimentos aqui passados. Então não há um caminho único, gente. A vida, ela é complexa, ela tem infinitos caminhos, possibilidades que nós podemos seguir, certo? A gente não tem, é isso ou aquilo. Não, gente, é mais que uma dualidade, tá? O seu caminho pode ser totalmente diferente da sua colega aqui, que está na mesma comunidade, com o mesmo objetivo, né? Eu gosto de falar que a gente às vezes se compara bastante. Tem pessoas na minha frente nos estudos. Tudo bem, gente, entende? A gente tem que encontrar o nosso próprio tempo, a gente tem que encontrar a nossa própria missão. A gente tem que adaptar sim esses conhecimentos. Nós damos essa permissão para vocês adaptarem, para vocês expandirem esses conhecimentos que estão sendo passados, né? Isso vai ser fundamental para que vocês possam atingir novos níveis de excelência, tá? O especialista é a pessoa que absorveu todos os conhecimentos que nós passamos e foi além, né? Quando nós pedimos para vocês compartilharem os vídeos, é nesse sentido. Por quê? Porque vocês estão recebendo um certo conhecimento, né? E vocês estão indo além, vocês estão compartilhando, vocês estão colocando outras perspectivas, vocês estão colocando a sua emoção, vocês estão desenvolvendo outros métodos, e esta é a chave para a gente mudar o mundo, para a gente mudar as terapias holísticas, certo? Porque esse conhecimento vocês podem estar apenas aplicando aqui, mas isso daqui também se aplica à sua vida, né? Às vezes as respostas que as pessoas nos falam, às vezes elas falam algo ruim, mas e a gente aceita aquela coisa negativa. Mas e se a gente refletir sobre aquilo, a gente se questionar por que ela está falando aquilo, né? Será que ela não está mal? Será que não está acontecendo alguma coisa? Será que eu tenho que realmente absorver isso para mim? Eu sei o que eu sou, né? Então essas reflexões, elas são importantíssimas, elas vão ser fundamentais, tá? Para que vocês realmente atinjam esses novos níveis que nós buscamos, tá certo? E o Reiki hoje em dia, pra gente finalizar essa parte, tá? Eu gostaria de falar, continuar esse assunto, né? Do slide anterior, que é basicamente isso. O Reiki hoje em dia, eles têm apenas sido replicado. Se vocês discordam disso, tá? Do que nós temos, desse conceito que nós carregamos, por favor,
compartilhem no fórum, né? No fórum ali vocês podem estar trazendo suas perspectivas, os seus pontos de vista. Isso é muito interessante, até para a gente expandir esse conhecimento sobre o Reiki e sobre todas as terapias holísticas. Sempre será assim. Como eu disse, não há apenas um caminho correto, um caminho errado, não existe isso, né? Todos os lados são corretos, tudo é perfeito. O que a gente precisa apenas é ter sempre uma reflexão, né? Então, há os pontos bons também, às vezes, desse sistema que é estabelecido hoje. E por isso que nós precisamos ter essa consciência. Então, o que acontece hoje em dia? É passado, é replicado um conhecimento exatamente igual. Então, você pode fazer 5 ou 6 formações de Reiki e você terá o mesmo conhecimento. E, às vezes, um conhecimento muito, mas muito simplificado. Então, eles ensinam os símbolos, mas não ensinam a história do símbolo, por que ele tem aquela concepção, não ensinam os poréns, as exceções dos símbolos, certo? Por que você utiliza naquele momento. Então, muitos passam apenas a técnica. Você utiliza essa técnica assim, faz isso, isso, isso. Acabou. Né? E não apenas os símbolos, mas também essas questões que eu já falei, desses paradigmas que nós vamos bater de novo nessa tecla da questão da iniciação, certo? Do mestre. Eu já fui professor de Reiki por muito tempo, né? E nas aulas, quando eu conversava com os alunos, vinha muitas perguntas, gente, de... primeiro, né, a questão da linhagem. Era a primeira coisa que as pessoas perguntam, as pessoas às vezes que nem têm consciência. Assim, mas qual que é a sua linhagem, certo? E eu sempre questionava isso, assim, o conhecimento, né, ele está embasado na linhagem, porque eu conheço vários mestres que às vezes têm uma linhagem, mas não têm conhecimento algum. Né? Não tem a conexão, não tem o desenvolvimento, não estão alinhados com a filosofia do Reiki e das terapias holísticas, não tem o comprometimento. Então a linhagem é o que? Um título? Né? Então, vamos dizer, tem a linhagem real, né? Ali na Europa e na Inglaterra, né? Tem linhagem real. E só porque eles são da linhagem real, eles são boas pessoas? Todas as pessoas ali são boas? Né? Eu acho que é um questionamento que nós temos que levantar, a gente tem que refletir, que é algo que deve ser quebrado, né? Nos estudos a gente percebe que nunca teve esses negócios em que só a linhagem X pode ensinar, só quem foi passado desse mestre pode passar. Claro, como eu falei, tem a tocha da sabedoria, né? Que eu utilizei esse termo ali com vocês. Mas a tocha da sabedoria é apenas alguém que não ganha, mas recebe essa responsabilidade de não deixar esse conhecimento morrer. É apenas isso. Entende? Ela fica responsável porque se o Hayashi, vamos dizer, tivesse morrido, não tivesse passado essa responsabilidade para alguém, ele teria se acabado ali. Né? Porque às vezes ele até formou outros mestres, mas quais desses outros mestres iriam comprometer as suas vidas inteiras para o desenvolvimento e aprimoramento do Reiki? Vocês entendem? Então não é uma questão de poderes, de poder, de eu carregar, né, de eu ter esse título que me faz melhor que os outros. Então isso é tido hoje em dia, né? Eu tenho um título, eu tenho uma linhagem que faz com que eu venda mais. Uma linhagem com que faz que eu tenha mais propriedade nas minhas palavras. Então as pessoas veem a linhagem como algo especial na pessoa. Então ele às vezes tem um conhecimento 10 e é valorizado com conhecimento 100 porque ele tem uma linhagem. Vocês entendem? E eu já expliquei para vocês, daqui a gente vai aprender mais apometria. Tem pessoas que nascem com mais sensibilidade, né? Mas por quê? Porque elas já tiveram experiências em vidas passadas, né, com as energias, então elas já estão a outras encarnações estudando, se aprimorando nesse desenvolvimento espiritual, então para elas se torna mais fácil, tá? Mas isso não quer dizer que elas nasçam numa família, que elas nasçam numa linhagem. Elas podem nascer em qualquer lugar, elas podem nascer numa favela, podem nascer em famílias ricas, enfim, entende? Não tem seleção, não faz sentido, tá? E isso daí é o da linhagem. Vou passar só por mais 2 pontos importantes para a gente continuar aqui.
os aprendizados, mas isso aqui é muito importante, por isso que eu vou me estender também um pouquinho, até mais do que a história, porque a história nos ajuda a refletir o momento de agora, né? Então a gente precisa saber o passado para a gente entender por que as coisas estão acontecendo assim agora, neste momento. E há uma má compreensão de muitas coisas, né? Então essa da linhagem é uma, a questão da iniciação é outra, né? Eu quero que vocês saibam, vocês vão aprender que o reiki pode ser enviado para o passado, presente, para o futuro, à distância. O reiki é a energia, então a energia você pode enviar para um momento passado, para um trauma, né? Você pode enviar para um futuro, você pode programar isso para um atendimento, você pode fazer diversas coisas muito legais com essa energia. E o que é interessante, então, que dentro disso tudo, né, eles dizem que pode ser feito tudo isso, mas ao mesmo tempo dizem que a iniciação só pode ser feita presencialmente. Isso tem sido quebrado, tá? Isso eu posso até dizer que hoje em dia tem se perdido bastante isso, até uns 2, 3 anos atrás tinha bastante essa questão da iniciação ser apenas presencial e ser cobrado um valor exorbitante, tá? Valores caros para ser iniciado. E isso, né, é dito que também só um mestre pode iniciar uma pessoa. Só ele tem o poder de fazer isso, né? Só ele tem essa dádiva, esse poder de passar os símbolos, de fazer a iniciação. E iniciação é o mais importante. E gente, isso é a experiência própria, tá? Muitas pessoas que às vezes tinham aprendizado comigo estavam mais interessadas no certificado, na certificação, na questão da iniciação, do que nos próprios materiais e nos próprios ensinamentos que eu tinha a passar, né? Então, o primeiro questionamento nem era o que eu vou desenvolver, o que eu vou melhorar, o que vai ser, o que vai transformar na minha vida, como que eu vou poder ajudar as pessoas, quais são as técnicas, né? Quais são os exercícios que eu vou ter que passar, será que eu realmente vou me transformar? Enfim, não eram esses questionamentos. Era como vai ser a iniciação, quando vai ser a iniciação, qual que é a tua linhagem, certo? Então, isso é algo que, claro, eu poderia falar sem problema, essas coisas, mas eu vejo assim que não é o teor, vocês entendem? O importante não é o final, não é a iniciação. Eu já disse, a iniciação está em vocês, ela está dentro de cada um. É esse presente, essa coisa intuitiva que nem vocês viram. O reiki existe de muito antes da gente poder sentir as energias, né? Da gente poder conceber a palavra reiki. O reiki existia antes de Mikao Usui. Então como que alguém pode ter o poder de passar isso? Né? Que nem falei, essa coisa intuitiva, a gente põe a mão, a gente está com dor de cabeça, o que a gente faz? A gente fica com a nossa mão na cabeça. Né? A gente está com dor de barriga, a gente fica fazendo massagem na nossa barriga, a gente põe a mão ali. E isso é natural, é intuitivo. Você faz sem pensar. E o que você faz? Olha, você faz todo o processo do reiki quase de uma forma simplificada. Porque você está com dor, você quer que a dor passe, então você tem a intenção, você direciona a energia para a intenção que você quer que ela passe, né? E você coloca a sua mão sobre o local. E isso tudo provém, né, traz esse bem-estar. Então, gente, vocês têm poder, isso que eu quero chegar. Não é uma iniciação, não é alguém que vai iniciá-los, que daí vocês vão ter esse poder para aplicar o reiki. Não é isso, quebrem esse paradigma. E se vocês têm algo, se vocês acreditam que seja isso, comentem nos fóruns, comentem no nosso fórum, levantem essa discussão, que vai ser muito legal trabalhar isso. E então, o que nós vamos fazer? Também é interessante a gente falar disso já aqui agora, da nossa iniciação. Claro, a gente dá uma iniciação assim entre parênteses, tá? Que é mais uma sintonização feita por mim, de coração, com toda a minha energia, com toda a minha intenção, para que vocês possam, né, não se iniciar, mas encontrar as suas respostas internas, encontrar essa energia que já existe dentro de você. Então vai ser uma jornada, tá? Serão, eu acredito, 3 sintonizações que eu vou passar ao longo desse módulo, que elas vão servir realmente para a gente caminhar juntos. Nós vamos caminhar dentro da sua consciência, dentro dos seus caminhos e terminações energéticas, para a gente encontrar essas energias. E vai ser isso, nós juntos, certo? Eu só vou apenas auxiliá-los, porque o caminho, quem vai estar guiando é vocês, porque vocês têm a chave, vocês têm o controle de sua mente. Vocês entendem? Então é diferente o conceito, é diferente a proposta. Não apenas do reiki, mas várias terapias que nós vamos trazer aqui, o conceito, a proposta é diferente, tá?
E então, dito isso, nós falamos da linhagem, iniciação, do mestre, né? O do mestre, falar um pouco, eu já falei um pouco, mas falar mais. Temos hoje essa questão do romantismo, né? Da questão da postagem, da imagem mestre sendo criada, do guru, né? E nós vemos isso também como algo que, claro, cada um tem os seus direcionamentos, não falando ruim, né? A gente não quer denegrir ninguém, mas acaba se construindo, né, uma imagem muito distante da realidade das pessoas, né? Então acaba construindo algo muito espiritualizado, muito fora de uma realidade, que até vira questão de sátira, né, meme. Eu vejo vários assim pela internet, daquela pessoa com um monte de cristal, enfim, um monte de coisa, até em grupos ali você vê desses sentidos, né? Eu participo de vários grupos de reiki, de terapias holísticas, e você vê as postagens, né, assim, que a pessoa vê como algo muito distante. Uma pessoa normal, vamos dizer, uma pessoa que tem uma vida convencional, ela vê como algo muito distante de se tornar um mestre, ter esse conhecimento, né? E às vezes isso desanima, isso desmotiva a pessoa, e também acaba gera muito, gente, essa questão do ego, né? Então precisa estar no perfil da descrição, tem que estar no canal do YouTube, sou mestre, precisa estar falando todos os vídeos, eu sou mestre em tal coisa, eu sou especialista nisso. Claro, eu acho interessante, traz mais propriedade, mas quando se tem propriedade nas suas palavras, é aquilo, você não precisa falar, certo? Você não precisa dizer que você tem propriedade, a propriedade se demonstra. E o reiki também é isso, você não precisa falar as coisas, porque se você realmente as coisas se demonstram para vocês. Se você você apenas é. E é isso. Entende? Carregam esses últimos 16 minutos que eu tenho falando para vocês. Eu peço que vocês voltem esses 20, na verdade, que eu acho que vai dar até eu terminar esse slide. E voltem, revejam o que eu falei, porque tem coisas muito profundas, gente. Então apenas sejam, tá? Mestre não é o título mestre. É a maestria, é você serem maestros das suas vidas, dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua essência, das energias. É maestria dessa sabedoria, é maestria das energias, de como tudo funciona, tá? E o último ponto que eu quero falar com vocês é da questão da formação e da certificação, tá? Que também é outra coisa que nas últimas formações que eu fiz em outros lugares, enfim, eu tive um feedback assim que também me fez refletir bastante, que é a questão da formação, do tempo de formação, né? O tempo de formação nós estamos fazendo de 1 ano, eu ainda acho curto, né? Eu acho curto perto do que é necessário ensinar, do que vocês podem aprender. E a questão também que, por exemplo, tem outros cursos, outras formações que pegam tempos muito breves, né? Então em 1 mês, 1 semana você aprende tudo sobre reiki. Que conhecimento você aprende em 1 semana? Sendo que antigamente a formação de reiki de nível 1 a 3 apenas demorava de 2 a 3 anos. Certo? É questionamentos, coisas que nós precisamos parar para perceber, e nós precisamos ter calma. Nós precisamos compreender que há sim muitas coisas a serem aprendidas, não é algo que nós vamos aprender em 1 semana. Por isso que teve anatomia energética, estou ensinando diversas coisas, passo a passo, certo? Porque é complexo, gente. Há muitos conhecimentos, vocês precisam de tempo para se conhecer, para mastigar muitas vezes tudo isso que eu estou passando a vocês. E dessa forma vocês precisam de uma formação estendida, tá? Então o tempo das formações, gente, é muito difícil. Os cursos, pesquisem, façam suas pesquisas, os cursos, as formações terem uma extensão de 1 ano, às vezes é difícil. E enfim, esse é outro ponto que a gente precisa ter o respeito. A gente precisa ter respeito com isso, a gente precisa ter respeito com o conhecimento, né? Não apenas na questão, que nem é dito, isso é muito compartilhado, que você precisa ter o respeito com o reiki, você não pode aplicar sem ter sido iniciada por um mestre X, porque se você aplicar esse símbolo sem ter sido iniciada, algumas coisas ruins vão acontecer com você, porque enfim, sabe, isso não faz sentido. O que faz sentido, daí o que acontece? Essas mesmas pessoas que falam isso, elas dão um curso de 2 semanas, de 3 dias presencial. Entende? Então o importante não é a iniciação.
é a jornada. É a jornada, é o caminho que vocês vão percorrer. Tá? Lembre-se disso, carreguem isso dentro dos corações de vocês. O importante vai ser os aprendizados. O verdadeiro respeito não está em aplicar reiki apenas com a iniciação. O verdadeiro respeito que vocês vão carregar vai ser apenas fazer o que vocês souberem fazer. O que vocês entenderem por que você está fazendo aquilo. Entende? Então, por que você está aplicando aquele símbolo? Então, você tem todo o conhecimento que nós vamos passar aqui para vocês daquele símbolo. De ponta a ponta. Então, vocês têm a sabedoria daquilo. Como que ele foi criado, o que cada traço significa, as energias que têm relação com ele, o elemento, enfim. Você entende? Essa é a questão, gente. Então, esse é apenas um dos pontos. Não quero mais me estender nessa parte aqui. A gente já falou bastante. E carreguem isso com vocês, reflitam bastante, reflitam o que vocês já viram, tá na internet, o que vocês já viram aí disponível, né, que com certeza vocês já tiveram contato com outras coisas. E como tarefa para essa aula, tá, anotem aí como tarefa, eu quero que vocês façam essa pesquisa, tá, eu quero que vocês tragam seus pontos de vista, e não apenas no fórum, mas vocês tragam em formatos de vídeo, tá, o que vocês aprenderam até agora. Qual que é a sua posição em relação a isso? O que vocês acham do aprendizado das terapias holísticas? Certo? Sejam criativas, mas tragam nesse sentido, né? O que vocês acham, às vezes, que precisa ser feito para as terapias holísticas ganharem o conhecimento ao redor do mundo, né? Para elas tirarem, às vezes, esse certo ceticismo que muitas pessoas possam ter. Essa questão conservadora, às vezes, até pessoas conservadoras irem em busca das terapias holísticas. O que a gente precisa fazer? Como que a gente precisa enxergar? E como que a gente precisa fazer para também essas pessoas, né, elas terem esse contato, essa questão de compreender que elas também podem, mesmo as pessoas que não sintam que são merecedoras, que elas sintam merecedoras e que elas carreguem essas energias. Tá? Então tragam algo inovador. Esse aqui também eu vou deixar um pouco aberto para vocês. Então tragam uma comparação, às vezes, de formações, não citem os nomes, por favor, claro, de outras formações que vocês possam ter feito, ou às vezes o que vocês viram, que vocês pesquisaram, e às vezes são curtas, são simples e tocam de uma forma rasa, né, esses conhecimentos. Se vocês fizeram cursos presenciais, qual foi a experiência desses cursos presenciais, né? Se foi quantos dias, né? Eu nunca participei de cursos muito estendidos, porque eu também não consegui encontrar aqui no Brasil dessa forma, né? Cursos de, vamos dizer, um mês. Imagina se tivesse um curso presencial de um mês, assim, de intensivo, onde tivesse experiências, técnicas, workshops, certo? É muito difícil isso, é muito difícil ter essa organização aqui no Brasil. Eu já vi fora, né? E, enfim, tragam essas experiências, certo? Seus conceitos, seus pontos de vista, façam um vídeo em função disso. E, que nem eu falei, criativo, sejam criativos, né? Comparem também com tudo que vocês já aprenderam, com tudo que vocês já viram, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.